Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. Agora eu quero ministrar a palavra de Deus à igreja. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Queremos ministrar um pensamento para a igreja, que com certeza vai edificar a tua vida. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 5. João 14, a partir do versículo 5. Vai aparecer na televisão ali também. Diz assim a preciosa palavra de Deus. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aleluia, até aqui. Amados, essas palavras de Jesus são bastante conhecidas, principalmente, o versículo que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um texto clássico, bem conhecido, bem pregado, muito conhecido esse texto. Mas eu quero extrair algumas coisas a mais desse texto, Uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus criou o homem para que o homem sempre estivesse com Deus. Deus sempre criou o homem, sempre imaginou o homem, criou o homem para que esse tivesse relacionamento com ele. Deus não criou o homem para ele estar afastado. Deus não criou o homem para ele estar divorciado de Deus. Deus criou o homem para se relacionar. Como eu falei agora há pouco, a Bíblia diz que Deus é uma trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, nós também somos divididos em 3 partes. O ser humano, ele é dividido também em 3 partes, ou seja, espírito, alma e corpo. Ou seja, uma vez que nós temos um espírito, é porque Deus criou em nós um espírito, porque somente através do nosso espírito nós podemos ter comunhão com Deus. Ou seja, Deus deu a cada ser humano, Deus deu ao homem, ao criar o homem, a condição para que esse homem tenha relacionamento com Deus, tenha esse relacionamento com Deus. O homem, com isso, nós podemos concluir o seguinte: o homem sem Deus é um homem sem razão de existir. Um homem sem relacionamento com Deus é um homem que está alheio àquilo pela qual ele foi criado. Um homem que não conhece a Deus, uma mulher, um homem que não se relaciona com Deus, que não entende Deus, que não ouve Deus, que não tem intimidade com Deus. Este homem, ele perdeu a sua essência de ser, de existir. Não tem sentido uma pessoa andar sem Deus. Não tem sentido uma pessoa não conhecer a Deus. E amados, quando Deus olha para cada ser humano que existe, Deus olha para esse ser humano e Ele vê nesse ser humano, Ele deseja com esse ser humano ter um relacionamento. E aqui então Jesus, Ele revela algo maravilhoso para mim e para você, e para todo ser humano. Ele revela que há um caminho, há uma forma de chegar a Deus, há uma forma de se encontrar com Deus, há uma forma de ouvir, de se relacionar, de ter intimidade com Deus. Jesus está dizendo o seguinte: eu vim aqui, eu desci, eu me fiz carne
para dar ao homem esse retorno, dar ao homem essa possibilidade novamente de relacionar-se com Deus, de encontrar a Deus. Jesus, ele veio, ele mostra o caminho, né, para nós chegarmos ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, senão por mim. Aleluia. Amados, a vinda de Jesus é uma demonstração maravilhosa de Deus dizendo: ei homem, ei mulher, ei cidadão, eu quero falar com você, eu quero me relacionar com você, eu quero ter uma intimidade com você, eu não quero que você apenas saiba que existe um Deus, eu quero como Deus falar ao seu coração, eu quero habitar na sua vida. Mais para frente Jesus vai orar e vai dizer: eu e o Pai queremos fazer morada em você. Não somente relacionar-se com você, mas nós queremos morar em você, conversar com você. Mas eu, dentro desse pensamento, eu quero conversar com a igreja, eu quero ver esse texto de um ângulo um pouco diferente, para nos ajudar a entender esse texto, entender essa vontade preciosa, maravilhosa de Deus. Quando Jesus, ele diz ali naquele versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, tudo que Jesus disse, ele não disse por acaso, ele não disse de uma forma jogando palavras ao vento, para apenas tentar se expressar de alguma forma. Tudo que Jesus disse e falou tem um conteúdo, tem uma verdade, tem uma conotação espiritual maravilhosa, tem uma revelação maravilhosa. Por exemplo, quando Jesus diz assim: eu sou, quando ele coloca esse versículo, esse início de versículo dizendo eu sou, amados, isso é muito mais importante do que a gramática, no sentido de dizer eu sou, tu és, ele é, ou usando aqui uma forma de explicar quem ele era. Quando Jesus diz eu sou, é mais do que uma tentativa de se expressar, mas é o próprio nome. A palavra eu sou é o nome de Deus. Lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus falou com Moisés, né, em Êxodo capítulo 3, quando Deus falou com Moisés, nem precisa abrir lá, mas quando Deus falou com Moisés no Êxodo capítulo 3, Moisés perguntou para Deus: se as pessoas perguntarem quem me enviou, o que eu direi para as pessoas? Qual é o nome do Deus? Qual é o Deus que me enviou, se as pessoas perguntarem? E Deus revelou para Moisés, disse para Moisés ali na sarça ardente, ele disse: quando as pessoas perguntarem qual é o Deus que te enviou, você diga: o eu sou te enviou. Simplesmente diga assim: eu sou. Ou seja, e Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu sou o que sou. Está ali, ó. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: não tem nome que me defina, não tem nome que me explique, não tem nome que me defina. Eu sou o infinito, eu sou maior do que tudo, eu sou maior do que qualquer coisa, eu vou além de qualquer coisa, eu posso fazer mais do que qualquer coisa, qualquer pessoa pode fazer. Eu sou. Não existe palavra, não existe idioma, não existe nenhuma palavra no vocabulário de vocês, ou mesmo que vocês inventem uma palavra, não existem palavras para definir quem é Deus. E Deus diz: eu sou. Pronto, acabou. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o eu sou. Aleluia. O meu Deus é o eu sou tudo. Eu sou poderoso, eu sou maravilhoso, eu sou grande, eu sou excelso, eu sou poderoso, sábio. Eu sou. Pronto, final. Aleluia. E quando Jesus então chega e diz assim: ei, eu sou. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo o seguinte. E aí depois ele diz para Filipe, para os discípulos, e Filipe não entende muita conversa, e ele diz assim, eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aliás, vocês já têm experimentado o Pai. Filipe pergunta: mas como assim temos experimentado o Pai? Filipe, faça-me um favor, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não perceberam o Pai. Ou seja, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque nós temos o mesmo nome. O meu Pai chama-se Eu Sou, e o meu filho, e o filho chama-se... Qual é o nome de Jesus? Eu sou.
Tem mais algum filho de Deus aqui, não? Se alguém perguntar qual é o seu nome, diga: eu sou. Mas você está se achando, estou mesmo. Você não faz ideia quem eu sou. Eu sou o filho do Deus eterno. Eu sou o amado de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aleluia! Essa semana eu estive pregando na tarde da bênção ali na igreja quadrangular. Né? O pastor Júlio me convidou para pregar. Foi um tempo gostoso ali com as irmãs, os irmãos ali da igreja quadrangular. E eu estava brincando com a igreja ali e perguntando o seguinte para eles: filho de peixe? Filho de peixe? Filho de Deus? Filho de Deus? Deusinho é, não podemos dizer isso. Ou seja, tal qual é Deus, é você. Mas então, pastor, você está dizendo que eu sou um Deus? Estou dizendo sim. Por quê? Mas pastor, isso é heresia. Isso é... Não, meu querido, você é filho de Deus. Amém? Amados, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, tal qual Deus é, nós somos neste mundo. A Bíblia diz, lá em 1 João diz, 1 Pedro diz, sede santos porque eu sou... Não é Santos ali né, do time lá do interior, lá do litoral de São Paulo, não, né? Até porque não, deixa para lá. Amados, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, se eu sou santo, é lógico que vocês são santos. Aleluia! Oh, glória a Deus. Então, quando Jesus diz, eu sou, ele não está dizendo, ele não está tentando explicar quem ele é. Ele não está querendo explicar o nome dele, ele está dizendo, eu sou. Ou seja, eu e o Pai somos um. O meu nome é o mesmo nome do meu Pai. Por quê? Porque se alguém me vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Mas depois ele explica, ele coloca lá, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Dias atrás eu preguei aqui na igreja, eu sou a testemunha fiel, lembra que eu preguei sobre isso? Eu sou aquele que vos ama, eu sou o primogênito dentre os mortos, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a estrela da manhã, eu sou a raiz de Davi, eu sou o leão da tribo de Judá. Amado, se eu ficar falando aqui, eu vou perder minha voz e não vou dizer para você quem é Jesus. Aleluia. Mas com isso eu quero dizer, primeiro, com tudo isso, queremos exaltar o nome poderoso de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Mas também eu quero declarar, queridos, que tal qual Ele é, você é também. Aleluia. Quando Jesus diz eu sou, é a expressão do próprio nome do Senhor. Aleluia. Eu sou é o nome, né? Jesus não está falando apenas de si mesmo, ele está dizendo que o próprio Deus está na sua vida. Ele carrega em si o nome do Pai, ele carrega em si o nome do Pai. E quando ele também está dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, ele está dizendo o seguinte, o mesmo Deus que agiu com Abraão, aliás, antes, o mesmo Deus que agiu com Adão, que agiu com Noé, que agiu com Abraão, que agiu com Jacó, com Isaac e Jacó, que agiu com José, que agiu com Moisés, que agiu com Josué, que agiu com Sansão, que agiu com Samuel, que agiu com Davi, que agiu com Salomão, que agiu com Pedro, com João, com Tiago. Este é o mesmo Deus, desde lá até agora, não mudou. O mesmo Deus que falou lá, está falando hoje aqui nessa reunião. Quando ele diz assim, eu sou, ele está dizendo o seguinte, ei, essa voz, essa palavra, este nome eu sou, ele foi dito lá com Moisés, mas é o mesmo nome que eu estou dizendo agora. E eu quero dizer para vocês nesse culto, nesse momento, nesse exato momento, o mesmo eu sou está aqui. Aquele que falou na sarça ardente está aqui hoje. Aquele que falou com Adão e Eva no jardim todas as tardes está aqui hoje. Aquele que gritou e no monte Moisés subiu, é aqui, ele está também. Aleluia, aleluia. Amados, você percebe que a Bíblia, ela junta tudo, é tudo uma coisa só. É uma sequência perfeita, é uma sequência perfeitíssima. Ou seja, o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Aleluia.
Você está aqui ainda não? Amados, você quer saber quem Deus é? Eu sou. Pronto. O diabo chega para o Hélio e fala: Hélio, quem você pensa que você é? Hã? Reis, quem você pensa que você é, Henrique? Eu sou e o que sou. Ponto final. Chega para o diabo e diga: diabo, eu sou. Sai para lá, capeta. Às vezes você vai orar, vai dizer que você nunca teve esse pensamento. Quem você pensa que você é? Você não merece. Você não sei o quê, você não sei o quê, você não sei o quê. Joga fora isso. Você é filho do Deus Altíssimo. Você tem, entenda bem o que eu vou falar, você tem moral para falar, você tem autoridade para falar, você tem autoridade para levantar as mãos e adorar a Deus. Você é o filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amados, mas eu quero me ater um pouquinho mais nesse texto. Vamos meditar no texto com base nesse entendimento, né? Nesse entendimento que nós estamos conversando aqui. Primeiro, quando ele diz assim, eu sou, esse é o primeiro ponto, eu sou o caminho. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, ele está dizendo assim, o eu sou, esse nome, essa pessoa, o eu sou, ele é o caminho. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, ele está dizendo o seguinte, a pessoa eu sou, ela é o caminho. O mesmo Deus que indicou o caminho para Moisés, é o mesmo Deus que indica o caminho para mim. O mesmo Deus que dirigiu o povo do Egito, que saiu do Egito. O mesmo Deus que dirigiu o povo, é o mesmo Deus que dirige a sua vida. Deus, o Deus que tem o caminho verdadeiro, Ele está aqui hoje e está querendo pegar você pela mão e dizer, ei, eu quero te mostrar o caminho. Eu sou o caminho. Aleluia. Aleluia. Se perguntar assim, né? Perguntar, Luiz, qual é o caminho que você tem que seguir? O meu caminho é o Senhor. Não, você não entendeu a pergunta, Luiz. Você tem que ir para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul. O meu caminho é o Senhor. Não, mas você tem que ir para trás, para a esquerda, para a direita, para o leste, para o oeste. Você tem que ir para onde, Luiz? Você tem que ir para a fazenda, para Curitiba, para o litoral. Para onde você está indo, Luiz? O meu caminho é o eu sou. Deixa eu dizer algo para você. Você não precisa saber para onde você vai. Você apenas tem que seguir a Ele. Queridos, às vezes eu e você ficamos tão preocupados para onde temos que ir. Não, nós não temos que saber para onde ir. Nós temos que segui-lo. Abraão, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você percebeu que Deus não diz para onde que era para ir? Esse é o padrão de Deus. Deus não diz para onde tem que ir. Deus diz, siga-me. Eu sou o caminho. Ou seja, você tem que ir aonde eu for. Aleluia! Você vai aonde eu vou. Você só tem que me seguir. Você só tem que me seguir. Jesus disse para Pedro, Pedro, segue-me e eu te farei pescador de homens. Siga-me. Deus, como é que eu vou levar 2 milhões de pessoas por um deserto? Vou tirar 2 milhões de pessoas, e mais ou menos 2 milhões de pessoas do Egito, e como é que eu vou levar para Canaã? Eu até sei o caminho, porque geograficamente Moisés sabia o caminho para chegar em Canaã. Mas Deus, como que eu vou fazer isso? Fica tranquilo, Moisés. De dia vai uma coluna de fogo na frente e na frente e atrás, e de noite, aliás, de dia vai uma nuvem e de noite uma coluna de fogo. Siga a coluna, siga a nuvem. Mas é tão tremendo. Moisés saiu do Egito. Como é que ele sabia para onde ir? Ele não seguia o caminho óbvio, ele seguia a nuvem. Estava seguindo. Gente, vamos embora, a nuvem está vindo. Gente, vamos embora, está lá, está andando. Opa! Josué, Arão, a impressão minha, a nuvem parou. Parou, está parada. Todo mundo montar acampamento.
Josué, como é que está a nuvem lá? Está lá, Moisés. Vou continuar aqui. Deus, está vindo inimigo aí, vamos ficar aqui? Como é que está a nuvem? Está lá, então vamos ficar aqui. E aí no outro dia, nuvem, e o fogo? Não, o fogo está lá também, e está lá ainda. Aí daqui a pouco eles acordavam de dia. Cadê a nuvem? Meu Deus, ela mexeu. Gente, levanta, arruma a tenda, vamos embora. Tinha dias que a nuvem se mexia e parava todo dia. Ela andava, parava, andava, parava. Teve momentos que ela ficou 1 ano ou mais parada. E Moisés, como um grande líder, ele tinha um papel maravilhoso. Acordar de manhã, a nuvem está parada. Então eu vou ficar parado. A nuvem está andando, estou andando. A nuvem foi para lá, vou para lá. A nuvem vai para cá, vou para lá. Queridos, o caminho é Ele. Você não entendeu isso? O caminho é Ele. Às vezes, né, o marido quer convencer a marida, né? O marido quer convencer a marida de ir para um lugar, mas ela não quer ir com ele, porque ela não concorda muito com ele. Você já me fez bater a cabeça um monte, olha aí, você só me levou para encrenca, olha aí, e fica aquela discussão. Mas quando a esposa sabe que o marido está seguindo a nuvem, ela não está seguindo o marido, ela está seguindo a nuvem. Entenda a nuvem aqui, né? Estou falando nuvem aqui, presença de Deus. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Aí o que é o segredo da vida? O segredo da vida qual é? O segredo do sucesso da vida está em aprender a ouvir a voz do Senhor, a ver Ele se mexendo, aleluia, aleluia. Amados, Ele é o caminho, Ele é o caminho, amém? Amados, quando você não sabe o caminho, quando você não tem o Senhor, o homem, quando não tem o Senhor, o eu sou, ele fica perdido, ele vai para cá, ele vai para lá, ele fica tentando ir para o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro, aonde é melhor, aonde é pior. Eu dou aula na FATEM, como eu disse, dia atrás estava conversando com os alunos, até com a turma do Alex, né? Estava conversando ali com a turma deles no primeiro ano. Estava dizendo o seguinte: quantas pessoas mudam de igreja porque aquela igreja é melhor ou pior, no sentido, aquela igreja tem trabalho com criança, aquela outra igreja não tem. Aquela igreja faz isso, aquela outra igreja não faz. Não é assim que se toma a decisão de mudar de igreja. Se muda de igreja por direção de Deus, porque nós temos que segui-lo. Sabe o que significa isso? A igreja pode estar na pindaíba desgraçada. Entenda bem pindaíba, né? Cheio de problema. Mas se você não vê a nuvem se mexendo, fique lá, queridos. Mas se mexeu, segue ele. Não estou falando para ninguém mudar de igreja aqui, tá? Por favor, entenda bem. Nem para os que estão sair, nem os que não estão vir, mas eu estou dizendo o seguinte: siga o Senhor. Amados, olha, para não pecar aqui, né? Mas é que eu não lembro. Na verdade, eu ia falar que eu nunca convidei ninguém para vir para a igreja. Mas eu acho que convidei, uma pessoa eu convidei. Né? Em que sentido convidar para vir para a igreja? Claro, convidar para vir para a igreja, aceitar Jesus, temos que fazer isso. Mas convidar para frequentar a igreja, aqui na Fazenda Rio Grande, só uma pessoa fez isso. Sabe por quê? Porque a decisão de frequentar essa igreja tem que ser sua. Porque se uma hora der errado aqui dentro, você se decepcionar, não venha jogar a culpa em mim. Não é verdade? É você que tem que decidir. É você que toma a decisão. E assim vale para todas as áreas da vida. Siga Ele. Siga o Senhor. Busque uma resposta dEle. Não saia por circunstâncias. Não se mexa por circunstâncias. Se mexa por Ele. Isso vale para o casamento. Não se divorcie por problemas. Não se divorcie por brigas. Não se divorcie por encrenca. Querido, siga o Senhor. Aliás, entre nós, né? Se você perguntar para Jesus, Jesus, eu devo me divorciar ou não? O que você acha que é a resposta?
É por isso que muita gente nem pergunta. Porque se perguntar, ele vai dizer algo para você. Não, você sabe o que ele vai dizer. Eu quero dizer algo para você, siga ele. Ele é o caminho. Oh, aleluia. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Glória a Deus, glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Gênesis 6, versículo 12, por gentileza. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amados, olha o que aconteceu quando o povo se desviou do Senhor. Não se desviou da terra A, da terra B, da terra C. Mas quando eles corromperam toda a terra, eles corromperam o próprio caminho quando eles deixaram de andar com o Senhor. O resultado foi terrível, eles corromperam toda a terra. Toda a terra. Amados, uma das razões da gente estar sofrendo na nossa vida é porque nós deixamos de seguir ao Senhor. Estamos seguindo nossa própria opinião, nosso próprio entendimento. Nós temos que orar ao Senhor. Salmo 1, versículo 6. Salmo 1, versículo 6. Vamos ver ali na televisão, Salmo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amados, os justos ali, o caminho dos justos, eles diz lá, o Salmo começa dizendo, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ou seja, pessoas que seguem ao Senhor e não seguem os outros, não seguem a opinião dos outros, não vai na onda das pessoas, ele segue ao Senhor, a vontade do Senhor. E ali está o resultado. O Senhor conhece o caminho dos justos. Por quê? Porque Ele é o caminho. As pessoas estão seguindo Ele. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Não tem como. Quem não está seguindo a Deus vai perecer. Aleluia. Aleluia, misericórdia, não sei, mas... Todos os caminhos levam a Deus, não? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Quantos caminhos levam? Só um. Todos os caminhos levam a Deus? Não, apenas um. Todos os caminhos levam à morte? Todos os caminhos levam à morte? Exceto um. Todos os caminhos levam a Deus? Não, apenas um. Todos os caminhos levam à morte? Exceto um. Então qual é o único caminho que leva a Deus? Jesus. E qual que é o único caminho que não leva a pessoa para a morte? Jesus. Ou seja, existem vários caminhos. E eles levam, aliás, todos os caminhos, menos Jesus, todos levarão para a morte, para a destruição. Só seguindo a Jesus é que nós vamos alcançar ao Senhor. Amém? Está aqui ainda não? Salmo 107, versículos 6 e 7. Salmo 107, versículos 6 e 7. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Versículo 7. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Eles clamaram ao Senhor, e o Senhor revelou a eles um caminho. Amados, clame ao Senhor. Clame ao Senhor e Ele vai mostrar o que você tem que fazer. Espere no Senhor, espere nele. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Siga o que Ele te mandou. E se você está seguindo algo que Ele não falou, se você está seguindo algo que Ele não te falou, não faça. Provérbios 4:11. Tem mais um texto ali. Provérbios 4:11. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Olha que texto maravilhoso esse. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Como é que Ele faz a pessoa andar em caminhos de retidão? Quando nós seguimos a Ele. Queridos, esse é o segredo. Eu sou o caminho, aleluia. O ponto 2 diz assim, dessa mensagem, eu sou a verdade, aleluia. Ele diz eu sou o caminho, mas Jesus também diz eu sou a verdade. O eu sou, a pessoa chamada eu sou, essa pessoa é a verdade que o homem precisa saber e conhecer para ser pleno, para ser
bem-sucedido, para ser bem-aventurado. Qual é a verdade que você precisa saber? O nome dessa verdade é Jesus. Ele é a verdade. Então, assim como você não precisa saber quais são os caminhos que você deve seguir, você precisa segui-lo. Você não precisa ter todas as respostas, você precisa conhecer apenas uma resposta, e essa resposta é Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. A palavra de Deus diz que em Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nele estão escondidas todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Jesus é a verdade. Deixa eu dizer uma verdade para você. Deus te ama. E aonde que está essa verdade? Em Jesus. É nele que está essa verdade. Jesus é a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Deus criou o homem e tudo que nele há. Deus idealizou para a raça humana ser como ele é. Essa é a verdade. Diga assim comigo. Eu creio que eu fui criado para relacionar-se com Deus. Eu creio que eu fui criado para ser como Deus, para fazer como Ele faz. Eu creio que o pecado é uma mentira oferecida por Satanás. O pecado na minha vida e uma vida no pecado é uma mentira que eu não preciso acreditar. Eu não preciso viver. Aleluia. Aleluia. Diga assim: eu sou mais que vencedor. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo é o selo na minha vida. É a garantia de que quando tudo isso aqui acabar, Ele vai me buscar. E eu estarei para sempre com Ele. Essa é a verdade. Que eu acredito. Que eu guardo na minha vida. Amém. Eu sou a verdade. Aleluia. A verdade é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A verdade é: o sangue de Cristo perdoou todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Qual é a verdade? A verdade é essa. Essa é a verdade, Jesus. E tudo isso que nós falamos está nele, está nele, está nele. Aleluia. Aleluia. Amados, não há mais condenação para quem crê em Jesus. Amados, a outra verdade: Jesus voltará. Jesus está chegando, Jesus está aí. Num dia, né, o Luiz falou hoje, nós de manhã prestamos contas. Amados, por que prestamos contas? Porque um dia nós vamos prestar contas para Ele pessoalmente. Saiba que um dia você vai prestar contas. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade, amados. A nossa vida. Nós estamos aí com o Vinícius, aí, representando o Vinícius, começando uma vida. Amados, um dia o Vinícius vai prestar contas dessa vida. Um dia o Marcelo e a Isabel vão prestar conta dele, diante do Senhor. Isso é uma verdade. Uma verdade que nós precisamos ter ela guardada no coração. Uma verdade que nós precisamos protegê-la. Aleluia. Conhecer a verdade me liberta e me dá condições para viver a vontade de Deus. Abra lá por gentileza, eu não dei esse texto, mas abra por gentileza Provérbios 20, 28. Provérbios 20, 28. Vamos ver o que diz lá, Provérbios 20, 28. Aleluia. Enquanto acha, vai lá, glória a Deus, aleluia. 20, 28. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com a benignidade sustém ele o seu trono. Aleluia. Quem são os reis da terra? Diga assim: eu sou rei e sacerdote. Aleluia. Benignidade
ou bondade, né? Benignidade e verdade guardam ao rei. Sabe como é que você governa? Quando você detém a verdade. Meu irmão, guarde a verdade. De repente passa lá na mente da dona Vilma. As pessoas não me amam. Aquele irmão não gosta de mim. Aquela pessoa não deu bola para mim. Ele passou, não me cumprimentou. A pessoa não gosta de mim. Quem é que está contando essa mentira no ouvido dela? Supondo, né, dona Vilma? Supondo. Quem é que poderia estar contando essa mentira no ouvido dela? O diabo. Queridos, você começar a ouvir besteira no seu ouvido, principalmente acusações contra você ou contra os outros, condenação contra você ou contra os outros, é mentira. Joga fora, manda embora da sua mente. Guarde a verdade. Aleluia. Amados, não deixe a mentira, não agasalhe a mentira no seu coração. Não seja detentor de mentira. Posso dar um puxãozinho de orelha assim, bem levezinho assim? Podem? Vocês permitem? Fuja das fofocas. Fofoca 5%. 95% das fofocas é mentira. Porque se fosse verdade pura e claramente, não seria fofoca. A pessoa viria e falava. Para com a fofoca. Cuidado com o diz que me disse. Cuidado com as conversas de corredor. Cuidado com as conversas paralelas. Cuidado com as conversas a título de oração. Tá vendo, queridos irmãos? Vamos conversar a título de oração. Joga fora isso, queridos. E principalmente quando são palavras e conversas que vai levar você a ficar chateado com alguém, magoado com alguém, pensar mal de alguém. O Leslie vem contar algo para mim. Leslie, você tem prova disso que você está falando? Isso que você está me contando eu posso falar para o Sidney? Não, mas é que... Não, se é verdade eu posso falar para ele. Se você não tem certeza, é por isso que você não quer que eu fale para ele. Porque se fosse verdade, eu poderia falar com ele. Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Jesus respondeu o que para ele? Qual foi a resposta de Jesus quando Pilatos perguntou no julgamento? O que é a verdade? Jesus fez assim. Por quê? Eu sou a verdade. Você quer saber qual a verdade? A verdade sobre os judeus me condenarem? Você quer saber a verdade sobre o que eles estão fazendo? Eu sou a verdade. E eu quero dizer algo para vocês, agora eu vou chegar bem pertinho. Quando você está com a verdade, você é indestrutível. Quando você está com a verdade, você é indestrutível. Quando você está fundamentado na verdade, ninguém te derruba. Pode até ser que você é traído, derrubam você por um tempo, mas daqui a pouco a verdade virá à tona. Daqui a pouco a verdade será revelada. E aquele que trabalhou na mentira, a mentira sempre cairá. A mentira sempre será derrotada. A mentira sempre cairá. Porque a Bíblia diz que aquilo que permanece é a verdade. Por isso eu digo para você, por mais prejuízo que pareça ter, fique com a verdade. Todo mundo está falando mentira sobre você. Não se defenda. Segure-se na verdade. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a mentira, o engano virá à tona. Aleluia. Você está aqui ainda não? Amados, a verdade é Jesus. Oh, aleluia. Agora, o outro ponto, terceiro ponto. Eu sou a vida. Eu sou, essa pessoa chamada eu sou,
Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida que corre nas veias do homem de Deus. Coloque lá, por gentileza, Romanos 8, versículo 2. O eu sou é a vida que corre nas veias do homem. Amados, Jesus é a vida eterna. Jesus é a vida. Romanos 8, 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu... Amados, esse texto está dizendo o seguinte: existe a lei da vida, do Espírito de vida, e existe a lei do pecado e da morte. O que é uma lei? Por exemplo, se eu soltar essa caixa, o que acontece? Por que ela caiu? Cientificamente falando, por que ela caiu? Existe uma lei chamada gravidade. Ou seja, se eu soltar e estivermos sob a influência da lei da gravidade, ela vai cair. Não é verdade? Por que isso acontece? Por causa de uma lei. Existe uma força, uma lei chamada gravidade. Quando ele diz lei da gravidade, porque a lei é uma força, é algo que não tem como a gente vencer a gravidade. A única forma de vencer a gravidade é ou saindo na nossa atmosfera, onde não haverá mais a gravidade, por isso que os astronautas ficam flutuando lá, né? Ou eu coloco algo mais forte que a lei. O que é mais forte, a lei da gravidade ou a minha mão aqui nesse caso? A força da minha mão está vencendo a lei da gravidade. Se eu tentar pedir para o Sidney sentar aqui na minha mão, né, não vai dar certo. Ou seja, aí a lei da gravidade vai ser mais forte que a minha mão e eu não vou conseguir segurá-la. Ok? Agora, por que eu quero explicar isso? Primeiro nós temos que entender essa questão de lei. A lei do Espírito de... A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que significa isso? Assim como a lei aliás, mais forte do que a lei da gravidade, é a lei do Espírito de vida. Quando você aceita Jesus, você recebe a lei do Espírito de vida. Queridos, a vida, ela é forte, ela tem uma força. Sabe o que significa a lei do Espírito de vida? Significa, queridos, que você vai falar a verdade, porque a lei do Espírito de vida vai te levar a falar a verdade. Você vai ser bom, você vai ajudar, você vai ouvir a voz do Senhor para seguir a nuvem, porque existe vida dentro de você. Você vai conseguir perdoar o seu pior inimigo, porque a lei do Espírito de vida vai vencer a lei da mágoa, a lei da tristeza, a lei do rancor. A lei do Espírito de vida, ela vence a lei da mágoa, a lei do pecado. Ai, mas eu falo muita mentira, eu de vez em quando estou mentindo, O que é mais forte? A lei do pecado e da morte ou a lei do Espírito de vida? Aleluia. Então o que é mais forte? A lei que gera mentira na tua vida ou a lei que gera vida na sua vida? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Imagine que a lei da gravidade aqui é a lei do pecado e da morte. Ou seja, se você estiver sem Cristo, se você estiver sem Cristo e vier uma proposta de pecado, você vai pecar. Se você estiver sem Cristo e vier uma proposta para fazer algo errado, você vai errar. Por quê? Porque a lei do pecado e da morte é o que te faz errar, é o que te faz pecar, é o que te faz gostar de porcaria, é o que te faz não seguir a Deus. É uma lei, a pessoa não consegue deixar de pecar. Romanos capítulo 7 diz, o pecado que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por que eu sou um miserável desse? Por que aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu quero fazer eu não faço? Porque existe uma lei chamada lei do pecado e da morte.
E Paulo, ele diz, né? Isso aí tem que dar um glória a Deus, pelo menos um aleluiado aqui dentro. Paulo, ele no capítulo 7, ele revela essa desgraça que é a vida humana. Existe uma lei que me leva a pecar. Olha lá, porque o que eu faço não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. 16. E se faço o que não quero, olha só. Consinto com a lei que é boa, versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o quê? Mas o quê? Então o que te faz errar? Existe uma desgraça, existe um vírus, existe uma desgraça na minha vida, né? Enfim, da vida do homem. Vou amaldiçoar a minha vida. Existe uma desgraça na vida do ser humano, que habita nele, é o que faz ele errar. Veja lá o 18. Porque eu sei que em mim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha lá, olha esse texto. Eu sei que na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha que desgraça, olha que triste essa situação. Mas lá, Romanos 8, 2 diz, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da... Lembra que eu falei, como é que eu faço para vencer a lei da gravidade? Como é que faz para vencer a lei da gravidade? Colocando uma lei maior, uma lei mais... Amados, aquilo que fazia você pecar é o pecado. Só que a Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus que... Eis o Cordeiro de Deus que tira. Imagine que a minha mão é Jesus. E agora o pecado. Mas a partir do momento que você está em Jesus, o pecado não. Pode ter o Sidney sentar aqui. Coitado, ele emagreceu, né? Estão falando mal dele aqui. Ele emagreceu esses dias, tadinho. Amados, é Jesus. Agora você saiu de Jesus? Aí você está lá, estou benção, hein? Está benção, irmão. Que vida boa. Né? Você vê, não minto mais, está tão bom, a vida melhorou. E aí você começa a se achar, né? Porque sabe o quê? Afinal de contas, eu descobri, eu sou dizimista, eu dizimo certinho. Nossa, eu sou um cara dizimista, aprendi a ir para a igreja, sou fiel. E isso e aquilo, né? Tá bem essa vida, irmão? E aí você começa a achar que você é a pessoa. Você é a razão da vitória. Não é, amados? A vitória, o sucesso, o êxito é permanecer em Cristo Jesus. E como é que permanece em Cristo? Pela fé. Amados, aí que entra a questão do eu sou a vida. Cristo. Querido, a lei do Espírito de vida. Sou eu que coloco, eu sou a vida que vai vencer o pecado. Eu sou a vida que vai vencer a enfermidade. Eu sou a vida que vai vencer o mal na sua vida. Eu sou a vida que vai manter você animado. Eu sou a vida que vai manter você disposto. Esse negócio de acordar segunda-feira. Vamos para o culto hoje. Não estou muito afim de culto não. Já fui ontem. Não, imagina, já fui na igreja. Fui na marcha. Fui na reunião de líderes. Eu fui. Não, na igreja hoje, não. Sai para lá. Dá até sabe, tem gente que dá uma coceira, não dá? Dá sabe, meu Deus do céu. Anime-se, meu irmão, existe vida, deixa a vida de Deus entrar dentro de você, aleluia. Quando eu fiz a ETM, agora é FATEM, na época era ETM. Primeiro, eu via os irmãos da igreja fazendo a ETM. Eu quero fazer essa escola. Eu quero estudar nessa escola. Eu vou estudar. Primeira vez que eu sentei na cadeira. Me matriculei. Agora sou aluno da ETM. Comecei a ver os professores pregando, dando aula.
Um dia eu vou dar aula no lugar desses caras. Um dia eu vou ser professor no lugar deles. E eu criei algo, eu já contei essa história aqui, eu criei algo no meu coração. Eu vou anotar o que esses caras falam. Eu vou anotar tudo o que eles falam, porque se eu tiver que dar a mesma aula amanhã, eu dou. Eu expliquei isso. Boa parte das apostilas da ITM são meus rascunhos. Mas o que me fez fazer isso? Eu quero dar aula, eu quero pregar, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser alguém diferente, eu não quero ser alguém que fica sentado só no banco da igreja, não. Quando eu e a Priscila casamos, né, bem no comecinho, né, isso uns anos atrás. Somos novos, mas há quase 25 anos atrás. Eu lembro que eu e a Priscila um dia conversamos, né? Estávamos indo lá para El Shaddai, a igreja que a gente frequentava é El Shaddai na época. E a Priscila no ônibus, né? Eu e a Priscila lá no ônibus, né? A gente falou assim, vamos combinar uma coisa no nosso casamento? Vamos. O quê? Aliás, o quê, né? Vamos combinar o seguinte, nós nunca seremos crente de esquentar banco de igreja. Você topa ser assim na vida, não? Tá fechado. Desde que entrei na igreja, nós estamos envolvidos em alguma coisa na igreja. A pergunta é, o que tem para fazer? O que vamos fazer? Tem uma tarefa? Sabe por quê, queridos? Eu creio que isso não é porque eu sou melhor do que vocês, eu creio que isso é vida de Deus, no nosso coração, no nosso espírito. Deus entrou em nós, se a Bíblia diz, se existe vida na árvore, a árvore vai dar fruto. Às vezes a Bíblia diz, aquele que em mim não der fruto, lançarei fora. Na verdade esse texto ele é meio estranho, porque é quase impossível uma árvore não dar fruto. Por quê? Porque é muito difícil, mas ali Jesus está dizendo o seguinte, eu não entendo como é que pode alguém, estando em mim, não dar fruto. É quase impossível não dar fruto. Então se uma pessoa não faz nada, não produz nada para o reino, está faltando o quê? Vida! Mas é difícil isso, hein? Mas eu não estou afim. Eu não gosto. Eu estou com... não, mas já fui na igreja. Não, mas na reunião de criança, tem ensaio para criança quinta-feira. Mas na sexta-feira, no feriado, vai ter ensaio para criança de noite. De preguiça, meu irmão. Vem para a igreja. Deixa servir o Senhor, deixa o Espírito fluir dentro de você. A Bíblia diz que fluirão rios de águas vivas de dentro de você. Aleluia! Meu irmão, você está ali na tua empresa, você já está vendo algo melhor, você já está sonhando coisas maiores, você já está enxergando coisas maiores, você já está vendo maior. Isso é vida! Oh, meu Deus! Meu Deus! Amados, você tem que ser hoje maior do que você foi ontem. E amanhã você tem que ser maior do que você é hoje. Eu estou dizendo crescer, desenvolver, não para apenas ter resultados, mas porque isso é natural. Meu Deus, meu Deus. Amados, a Bíblia diz que Paulo estava perseguindo a igreja. Perseguindo a igreja. No caminho de Damasco, Jesus aparece, uma luz resplandece, Jesus aparece, Paulo cai lá do animal, fica cego, daqui a pouco fica lá, Paulo vai para Ananias, um discípulo, recupera a vista, daqui a pouco vai andar com Barnabé, não passa-se muito tempo, Paulo está pregando o evangelho em toda a região, aleluia, aleluia, alguém apertando aí. Paulo rapidamente, amados, você já vê o progresso. Mas isso é Paulo, né? Isso é Paulo, tinha um chamado, era um cara especial. Eu quero dizer algo para você, a mesma vida que estava em Paulo está em você. É a mesma, queridos, não tem diferença, não tem diferença. Não, mas o chamado de Paulo é maior que o meu. Até pode ser que o chamado dele é mais importante que o seu. Mas não existe chamado maior ou menor. Escute o que eu vou falar, escreva isso. Não existe chamado maior ou chamado menor. Se aquele que chamou é Jesus, todos os chamados são iguais.
Tem alguma coisa de diferença? Agora, se vai fazer mais é diferente, se vai produzir mais é diferente, mas todos os chamados são de Deus, são importantes. Você está aqui ainda não? Glória a Deus por isso. Amados, então, eu quero dizer algo para você. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Ele é a vida. E eu quero dizer agora para encerrar. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero dizer algo para você. Quando você se firmar em Jesus, e quando você está firme no Senhor, eu quero dizer algo para você, queridos. Assim como Jesus é o caminho, amados, eu quero dizer algo para você, você sempre, andando nele, você sempre manifestará o caminho, estará no caminho, você será um detentor da verdade, um pregador da verdade, você sempre haverá vida dentro de você. Aleluia. Amém? Você recebe isso no seu coração? Vamos colocar em pé, vamos encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria pedir para o Ministério da Música, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Amados, é um texto, como eu falei, bastante conhecido, mas vale a pena a gente refletir nessas verdades, lembrar dessas verdades. É Ele é o segredo, Ele é a razão. Eu queria pedir que a igreja fechasse os olhos, eu quero ainda, antes de encerrar, orar por todos, mas eu queria fazer um convite muito especial, pedir que a igreja estivesse orando, um momento importante. Eu quero me dirigir principalmente a você que está aqui hoje pela primeira, segunda ou mais vezes. Jesus, eu comecei, aliás, dizendo aqui, através desse texto da palavra de Deus, que o desejo de Deus criou o homem para se relacionar com o homem. E eu disse aqui também que é algo inadmissível uma pessoa, seja ela quem for, de que país for, é inadmissível uma pessoa não se relacionar com Deus, porque o Deus criou o ser humano para se relacionar com Deus. Essa é a razão de o homem existir. Deus quer ter relacionamento com este homem. Deus quer dividir o coração dele com este homem, com essa mulher. Deus quer colocar os sonhos dele para este homem, para essa mulher. É para isso que Deus criou o homem. O homem está distante, divorciado de Deus, não é o projeto de Deus. Então eu quero dizer para você que está nos visitando pela primeira, segunda ou mais vezes, eu creio que quem trouxe você neste lugar hoje aqui foi o Senhor. Foi Ele. E Ele não somente hoje, mas Deus tem tocado o seu coração. Deus tem falado com você. Existe uma inquietação no seu coração. E eu gostaria de fazer um convite e declarar aqui o que vai suprir essa inquietação. O que vai trazer você de volta a Deus, ou possibilitar que você tenha esse relacionamento que eu estou falando com Deus. A única pessoa é Jesus. E eu já falei bastante. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, somente crendo em Jesus, entregando a vida para Jesus, é que nós chegaremos ao Pai. Existe o caminho. E esse caminho até o Pai é Ele leva. Quando você segue a Jesus, você chega a Deus, você chega ao Pai. E não somente chega a Deus, você chega ao Pai, Deus como Pai, seu Pai. Mas para isso é necessário você entregar a sua vida a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, aquele homem, aquela pessoa que me confessar, que crer no seu coração que eu sou filho de Deus, que crer no seu coração e confessar com seus lábios, a Bíblia diz, essa pessoa será salva. Amados, o que significa ser salvo? Ser salvo significa ser salvo da condenação que levará o homem ao inferno. Todo homem nasce condenado por causa do pecado que habita nele. O homem nasce condenado para o inferno. Mas quando nós cremos em Jesus, nós cremos naquele que tira o pecado, ou seja, também tira a condenação. Isso é ser salvo da condenação, ser salvo de estar longe de Deus, ser salvo de ser influenciado por Satanás e seus demônios. Isso significa ser salvo.
A Bíblia diz também que essa pessoa salva tem o seu nome escrito no livro da vida. Existe lá no céu um livro. E a Bíblia diz que quando alguém na terra confessa Jesus, crê em Jesus e confessa Jesus, a Bíblia diz que ele escreve o nome dessa pessoa no livro. E um dia, quando tudo isso aqui acabar, esse livro será aberto e vai ser citado como uma chamada, vai ser chamado pessoa por pessoa, e as pessoas que tiverem o nome nesse livro, ele vai dizer uma frase maravilhosa: venha comigo para a eternidade, viva comigo na minha presença. Aqueles que não tiverem o seu nome, infelizmente, passarão a eternidade distante do Senhor, num lago de enxofre. A Bíblia diz tudo isso. Por isso eu quero fazer esse convite. Se você veio aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, quer tomar uma decisão hoje, entregar a sua vida a Jesus, confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e assim receber a salvação da sua alma, se você deseja, levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Existe alguém aqui na frente? Glória a Deus, pode abaixar a mão, já vi, glória a Deus. Além deles que levantaram as mãos, mais alguém gostaria de fazer isso? Mais alguém que eu não estou vendo? Glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Mais alguém gostaria de fazer isso, né? Levante a sua mão para Jesus. Mais alguém? Pastor, mas o senhor está falando de frequentar a igreja? Eu vou ter que frequentar essa igreja? Não estou falando disso. Frequentar a igreja, quem vai revelar esse caminho para você é Ele. Eu estou agora falando do caminho que leva ao Pai. O caminho para frequentar uma igreja, e é importante que você frequente uma igreja, esse é Ele que vai dizer para você. Não é esse o assunto agora. O nosso objetivo como igreja é levar a você essa oportunidade. Se você, alguém que não levantou a mão ainda e quer fazê-lo agora, levante a sua mão. Eu quero orar com você. Existe alguém? Quero dizer a você: pare de resistir a Deus. Pare de medir forças com Ele. Ele está te amando. Ele quer amar você. Ele quer só fazer bem para você. É isso que Ele quer. E às vezes a pessoa fica ali: mas será, mas eu não concordo, eu não entendo. Meu irmão, deixe Ele te provar. Deixe Ele fazer algo na sua vida. Diga para Ele: Senhor, eu não entendo direito, mas eu quero te pedir, pegue-me pela mão, leva-me e ensina-me esse caminho que eles falam. Me mostre para mim o que eles estão fazendo. Eu quero pedir a você, meu irmão, dê uma chance para Ele. Deixa Ele mostrar o amor dEle para você. Mas eu quero dizer algo para você. Começa por uma decisão, e essa decisão é só sua, de ninguém mais. Se eu pudesse decidir por você, eu decidiria, mas eu posso decidir apenas pela minha própria vida. Mas eu quero convidá-lo a decidir, porque eu um dia fiz isso e vale a pena. Sou feliz e cada vez mais feliz, e a maioria dos irmãos que estão aqui hoje já fizeram isso e pode testemunhar. É algo bom, vale a pena, dá certo. Queridos, mais alguém que não levantou a mão ainda quer levantar? Você pode levantar, não para mim, mas para Ele. Diga assim: Jesus, eu estou entregando minha vida para Ti. Toma a minha vida. Se eu entrego a minha vida a Ti, guia-me como pastor. Mais alguém quer fazer isso? Levante a sua mão. Eu quero pedir uma gentileza, vocês que vieram aqui à frente, saia do lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar com vocês. Pode vir aqui. Se você não levantou a mão ainda, mas quer vir, pode vir. Vem aqui, fica aqui um pouquinho, nós vamos orar com vocês. Fica aqui um pouquinho. Pode ficar aqui, ela também. Pode vir aqui, fica aqui pertinho deles aqui. Aqui, ó, do lado deles. Isso, aqui, de frente para mim. Aqui, pode vir mais para cá, isso. Mais alguém aí quer vir com eles? Olha, eu quero dizer, às vezes as pessoas pensam: vou passar uma vergonha, vir lá na frente. Não existe vergonha. A vergonha, amados, é viver longe de Deus. Isso é vergonha. O que vocês estão fazendo é uma festa, é uma alegria tremenda. Não existe coisa melhor que isso. A Bíblia diz que quando isso acontece, nos céus, a Bíblia diz isso. Nesse exato momento está tendo festa lá. A Bíblia diz que Deus faz festa quando alguém confessa a Jesus. Então é um motivo de grande alegria, amém? Eu quero pedir a vocês, por gentileza, feche os olhos e repita uma oração comigo. Uma oração simples, mas poderosa. Uma oração que
que nós fazemos para confessar e entregar a vida para Jesus. Repita com a sua própria palavra, use a sua boca para expressar essas palavras. Não ore apenas no pensamento. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu recebo o Teu precioso sangue para perdão e purificação de todos os meus pecados. Eu recebo também o Espírito Santo para me guiar a toda a verdade. Te agradeço porque o meu nome está sendo escrito no livro da vida, e eu sei, e a partir de hoje eu espero ouvir da boca do próprio Senhor Jesus o meu nome sendo citado, e eu ser convidado para estar para toda a eternidade na presença do Senhor. Obrigado pela salvação da minha alma. Amém. Aleluia.